Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos na sua TV Passo Fundo e no seu programa Saúde Semanal. Hoje a gente vai falar sobre dores crônicas. Eu tenho certeza que infelizmente você tem dor. E hoje a gente está aqui com a psicóloga, que é minha amiga, querida e já é da casa, Adriana da Fonseca, e com o neurocirurgião, Dr. Diego Cassaldota. Tudo bem, doutor? Tudo bem. A gente sempre reclama de uma dor aqui, outra ali, algumas viram item do organismo básico. Não deveria, né? Mas o que é, afinal, a dor? O que causa, né? É uma bela pergunta, né? Essas dores crônicas, a gente tem diferenciado a dor aguda, que a dor aguda a gente já comentou, né, outras vezes, que é aquela dor que nos ajuda e é importante a gente ter. Que, na verdade, a dor aguda é aquela dor que dura milissegundos, nos ajuda a tirar a mão do fogo quente, de uma facada, então ela é benéfica. A dor crônica é aquela dor que já vira uma doença, então o sistema nervoso acaba se adaptando de uma maneira errada a se manter nesse estágio de dor. Então ocorre uma adaptação de algumas células que ficam mantendo um estímulo de dor. Então vamos ver o conceito de dor que foi revisado em 2020 pela Sociedade Internacional do Estudo da Dor, que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, né, Adriana, aí a gente vê que não é só uma questão orgânica mesmo assim, que a gente fala, né? Existe o componente emocional, não é só o físico mesmo. Isso, Lívia, por isso da importância da equipe transdisciplinar. Esse paciente com dor, ele chega na clínica e o Dr. Diego vai fazer todo o diagnóstico físico, né? A gente diz o diagnóstico clínico da parte médica, que é importantíssimo, é imprescindível, porque às vezes há ainda alguns médicos, independente da sua especialidade, eles ainda tratam a dor de uma forma como se o paciente precisasse se acostumar, que não tivesse muito o que fazer. Né? Tu tens isso é apresentado para ti, te conforma e aprende a lidar de alguma forma com isso. Mas aí nós precisamos fazer também o diagnóstico da parte emocional dessa dor. Que significados tem isso para esse paciente, né? Mensurar a dor já é difícil, embora existam, né, parâmetros para mensuração dessa dor, mas ela vem também de uma memória, né? Ela vem também de experiências sensitivas, emocionais que esse paciente teve com situações de sofrimento, de angústia, de limitação, porque a dor limita, assim como toda doença crônica. Então nós precisamos dar toda esta ênfase a esse olhar, a essa escuta de tudo que significa esse processo de dor para esse paciente. Por isso que o paciente vai passar por todos os profissionais da equipe para que a gente entenda todo esse outro lado e possa discutirmos juntos. Se acostumar com a dor é algo mesmo que eu vejo que é da medicina mais antiga. Olha, tu tem essa dor, toma isso aqui e sempre vai ter picos de assim assado, né? As pessoas falavam muito isso. Então hoje a gente não pode, mais do que nunca, se acostumar com essa dor e tornar com que isso seja parte da nossa vida. Fiquei mal, tomei isso. Eu brinquei antes, a outra vez que o doutor veio, que eu não tomei ainda Medipirona na semana. Não pode ser algo habitual, porque afinal é um remédio, é uma droga, é algo, por mais que a dipirona seja mais simples do que outros remédios que as pessoas tomam, né? E como vocês veem o tratamento de quem já chega de muitos anos com uma mesma medicação ou com várias para uma dor, por exemplo, de cabeça ou de coluna, que já virou uma dor crônica? E é desafiador. E a dipirona não é só mais simples. Viram? Se você for ler a bula, pode causar muitas complicações. Então, assim, eu brinco, né, às vezes com os pacientes, não é só isso, né? Medicação não é uma coisa inócua e pode trazer complicações mesmo. Então, a gente tem diversos estágios de tratamento e a gente tem que usá-los e tratar a dor o mais breve possível. Então, o desafio é esse, não é só medicamento.
Que nem a Adri estava falando, a gente tem que passar por todos esses estágios e fazer esses estágios juntos, transdisciplinar. Não adianta eu ir tratando, outra vez a gente comentou por cima, né, eu tratar a dor e a pessoa continuar com os hábitos de vida errados, com pensamentos errados sobre a sua vida, sobre a sua dor. Então tem que ser tudo isso tratado ao mesmo tempo. Senão não vai haver uma progressão. Acontece do médico revirar a pessoa, como a gente diz, fazer uma bateria de exames e não encontrar o porquê. Aí é onde está a dor, né? Em algum lugar ela está. Então essa pode ser uma dor da alma, da mente, da bagagem que carrega, do que trouxe da família ou de algum trabalho, porque a gente vê muita gente estressada agora no final do ano, né? E tem duas, eu já vou me meter agora, que eu adoro isso que a gente se mete aqui, eu adoro ver aqui que o nosso bate-papo não é uma conversa protocolado, é muito bom. Pra gente já deixar para os próximos que a gente tem que falar. Uma de uma paciente que eu atendo e muitos anos, e agora eu falei, olha, sua dor, será que não é disso? Que é uma parte mais psicológica mesmo dela. Doutor, eu não quero aprofundar nisso, eu sei que é disso, mas eu não quero tratar, eu não quero ir em cima. Primeiro ponto. E outro que é a chamada SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é uma sociedade mista, tem psicólogo, neurocirurgião, tem fisioterapeuta. Dentro tem uma diretoria, delas, que já tem, que é a parte de espiritualidade e dor. Então é algo que está crescendo muito já também. Por isso é importante o todo, né, Lívia? Olhar para o ser humano de verdade, que é esse papel aqui do programa, esse bate-papo nesse sofá cativo aqui oferecido pela Criare, que a gente volta daqui um pouquinho, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Vamos voltar com alguns casos com os doutores aqui. Fica aí. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Voltamos com o seu programa Saúde na TV Passo Fundo, com os doutores aqui comigo, o doutor Diego Cassaldotza e com a psicóloga Adriana da Fonseca. A gente está falando em dor, dores crônicas, dores que nos acompanham, dores que a gente às vezes reluta em abandonar. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre uma comprovação do doutor que vinha tratando há muito tempo uma paciente e ela não quis mexer no psicológico, que o fundo dela não era físico. E aí, doutor, como é que tá caminhando esse cliente do senhor? Bem difícil.
Então, várias medicações por via oral, tomando altas dosagens, mas sempre com dor. Então, a proposta que foi seguida foi fazer um chamado bloqueio simpático venoso. É uma medicação que a gente faz na veia, a gente faz semanalmente, né, com 2 ou 3 medicações para tentar amenizar e tirar essa dor global e aliviando essas dores. Então, a gente, na primeira sessão já, ela passou mal, já teve uma reação, né, das medicações que são comuns de ter. Eu diminuí a dosagem, ela aliviou e ficou bem. Na segunda sessão a gente começa bem lento, sempre vai aumentando as dosagens. Ela foi indo tolerando bem, pediu para aumentar mais a velocidade, aumentando as doses como a gente faz. Ela passou mal, eu reduzi de novo. Aí eu aumentei mais a dosagem, que ela, não, pode aumentar aqui. Ela passou mal, aí diminuiu e desistiu do tratamento. E, né, abandonou daí vai continuar o tratamento. Com a dor e não vai descobrir o fundo emocional, aí, no caso, psicológico que tinha. Não quer ir para psicóloga, né, que nem já tinha dito. Não quer tratar e diz que não quer mexer nessa parte que ela sabe o que realmente está acontecendo, que causa a dor. Isso é bem importante o que o Diego trouxe, Lívia, porque muitos pacientes têm essa resistência a ir para a equipe, né? Esse medo de eu vou ter que mexer em dores antigas, eu vou ter que reviver traumas, eu vou ter que lembrar de uma história que, se eu pudesse, eu deletava da minha memória, né? E aí o quanto é importante nós trabalharmos com esse paciente, enfim, independente da dor e do local, que olhar para a história dele não é sentir dor novamente, não é, digamos assim, pescar aquele sofrimento de novo. E eu costumo explicar assim: você tem uma cicatriz, assim como todos nós temos. Todos nós vamos ter traumas, dores, significações, sofrimentos, angústias. Todos nós temos emoções, nós somos humanos. Está uma cicatriz. Se eu tocar na minha cicatriz, ela não vai doer como ocorreu no dia. Ela apenas tem uma saliência ali. E nós temos como conduzir para isso, para que esse paciente possa tocar, reviver algumas coisas sem o sofrimento do dia. Porque ficou muito vinculado que, se eu passar por uma equipe, eu vou ter que chorar, eu vou ter que sofrer. Não é nesse sentido. Eu reviver as minhas situações, eu não preciso sofrer, chorar, expor isso desta forma. Só que eu preciso entender o significado para que eu possa conduzir de uma forma melhor. As dores, como eu disse antes, são problemas crônicos e eles vão limitando. Eu também costumo falar para os pacientes que é como se eles fossem se amarrando. Quando eu acordo de manhã, eu levanto da minha cama e vou fazer as minhas coisas. Quando eu estou com uma doença crônica, eu tenho que entender que daqui a pouco eu levantei e eu estou amarrado. Então eu vou precisar arranjar formas de lidar com essas amarras. E aí eu preciso entender, né? Tudo isso, o que amarras são essas, como é que eu estou, porque independente do diagnóstico, eu também tenho uma vida. Eu sou um ser que tem profissão, que tem família, ou que tem filho, ou que tem marido, ou que tem uma função social, e que eu vou limitando tudo isso, né? E aí eu vou me sentindo incapaz cada vez mais. E aí eu vivo só dentro da bolha do meu problema. Eu preciso entender que isso faz parte da minha vida, mas eu também tenho uma vida. E sim, é possível melhorar, tem N tratamentos para serem feitos. Então essa significação de tudo isso para o paciente é imprescindível. E a equipe vem para fazer tudo isso. Por isso que são psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra. Não sei se eu expliquei de uma forma clara, claro, mas é importante tudo isso. Isso, né? Porque a pessoa tem uma dor. A descoberta da causa e o tratamento, ele tem que... Agora, eu que sou leiga, né, gente? Eu tô resumindo, tá? Ele tem que entender de onde ela vem, para onde ela vai. Ou termina com essa dor, ou pelo menos tem uma melhor qualidade de vida. Isso aí. E para isso, vocês combinam esse trabalho transdisciplinar entre psicólogo, psiquiatra, neurocirurgião, neuropsicólogo, né? Então, mas vocês estão vendo que os jovens estão com muitas dores?
A gente vê muitos jovens na lombar, o pescoço, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Porque no meu tempo, tá, gente, as pessoas falavam assim, criança não tem dor de cabeça. E criança tem dor de cabeça, doutor, né? Então... Mas por isso o significado, Lívia. Às vezes os pacientes precisam entender que uma postura pode causar dor. Uma má postura, uma forma de sentar, a mochila, né, que a gente fala muitas vezes, o tempo na frente do joguinho do computador, do não sei o que. Então, por isso esses significados todos, para que ele vá delimitando o que às vezes é uma questão dele, de ele entender tudo isso e o que está acontecendo e o que é um problema. E já tem hoje em dia chamada a síndrome do pescoço tecnológico. Então a gente tem, né, a tendência de ficar com o pescoço nessa posição. Sim. E esses graus é o que mais causa a pressão sobre a coluna cervical. Então acredito aí no futuro esses jovens vão ter muito problema cervical. A gente vai sair dessa geração antiga que eram os agricultores, principalmente na nossa região, né, que era ninguém tinha maquinário e só no braçal, e a gente pega hoje em dia muita gente com problema na lombar, vai virar para os jovens com problema na cervical, né? Acredito que isso que vai acontecer. Então, né, tem que procurar ficar com o pescoço mais alinhado, é onde a gente tem menos pressão sobre a cervical. Então é todo mundo, né, restaurante na rua, vai começar a ter, né, todo mundo com dores nos ombros, na cervical, né, essa aí, tá, já existe até o nome então para isso. A gente conclui esse bloco já pensando na sequência, onde a gente vai trazer muitos exemplos para vocês de dores e tratamentos que estão sendo feitos, tá? Fica aí, já voltamos. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos a conversar com esses amigos, doutores especialistas aqui da nossa região. Estão fazendo história nesse tratamento transdisciplinar. Começa na cabeça, né, no nosso cérebro, vai para o corpo, para a nossa alma, que é o que a gente está trazendo hoje. Que muitas dores não são porque o físico da gente apanhou por algum trabalho, ou porque a gente vê que o estresse a gente já sabia que causava, mas e a bagagem que a doutora falou no primeiro bloco? E aí, doutor, exemplos, ou doutora, exemplos de casos, como tratar, como vocês vêm tratando? Agora o papo é com vocês. Então, como a gente estava falando ali, né, vem todo esse diagnóstico que a gente vai fazer de tratamento. Então, já
falamos bastante de tratamento medicamentoso, sabemos que avançando nesse tratamento podemos, até tem cirurgia hoje em dia de dor, mas existe muito mais do que isso e o objetivo acho que hoje é falarmos um pouco mais disso. Não adianta, né, só fazermos esse tratamento medicamentoso ou médico. Então, temos que ter essa parte da fisioterapia, o exercício físico, o reforço muscular é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes, o objetivo de tirar a dor é para que possa ser feito o reforço muscular. Se a gente não tiver esse reforço muscular, vai sobrecarregar de novo aquela articulação e vai voltar a doer, né? Além disso, tem que tirar essa parte inflamatória. Então, a alimentação é muito importante, né? Existe, hoje em dia já se sabe, muitos alimentos que são pró-inflamatórios, vão ajudar a causar, né, essa inflamação, né? A parte de carnes vermelhas, né, principalmente. Tirar os açúcares. Que a gente gosta muito. Então tem que ter um bom nutricionista aí que conheça isso para poder educar. Até questão para ganho, né, de massa magra, existem alimentos aí, a gente tem que ajustar até com um nutricionista aí para nos ajudar nessa área também, que a gente já está conversando. Então é importante, né, a fisioterapia, né, então para seguir com isso. Então tem que ter esses profissionais juntos, né, seguir toda essa rotina que não é fácil, né, mas se não fizer isso, a chance de não ter o êxito é muito grande, né? Além da parte psicológica que a gente já vem falando nesses 2 blocos anteriores. Tem que ter. E daqui a pouco eu vou começar ali a falar, não vou mais atender ninguém se não passar por esse caminho. Não adianta, né? Depois eles vêm, não estou melhorando, mas tem que seguir. Não é chegar e fazer uma consulta, já sair com remédio, vai tomando, aí se não deu, vamos no outro e vai indo. Exatamente. Aí vocês falaram até intoxicação, né? Aqui no e outra coisa é isso, eles chegam e dizem, né? Vou ficar quanto tempo tomando coisa? Eu digo sempre, quanto tempo está com a dor mesmo? 10 anos, não vai ser em um mês que eu vou tratar. Isso, até para analisar ao fundo, né? A sociedade está muito imediatista, Lívia, como a gente já falou em outros programas. Então eu quero a pílula mágica. Eu queria ir no médico e que ele me tirasse essa dor. E nós precisamos entender que é um processo, e é um processo como um todo, é global. Por isso que o Dr. Diego falou da alimentação, da atividade física. Nós também precisamos entender qual é a motivação desse indivíduo, né? E o porquê que ele está recuando, porquê que ele está ficando assim tão limitado, porque às vezes a pessoa mesmo vai se limitando. Não é nem tanto a dor. Então, todo esse entendimento é importante. Qual é a tua fé? O que tu está fazendo com isso? Né? Nós temos visto, o Diego citou antes, a espiritualidade é muito importante. Então, é global. O paciente vai precisar entender a partir de agora, para os próximos anos, eu diria décadas, que ele vai precisar ter uma análise global. Não existem mais pessoas compartimentadas. Existem especialistas, isso é importante. Um vai tratar cada área que se especializou, mas o diagnóstico precisa ser desta forma global. Então, o Dr. Diego tem muito cuidado nisso, isso é uma coisa que nós admiramos muito, que é, ok, vamos começar com a medicação, vamos tentar o TMS, mas tem também a cirurgia. Vem pacientes, às vezes, como tu falou, que já tentaram tudo e aí vão direto para a cirurgia porque ele entende que esse é o melhor. E aí a gente tem casos maravilhosos. Teve um que a gente operou umas 3 semanas, né, Diego? Uhum. E aí tu poder olhar o paciente e ele te dizer, meu Deus, Adri, eu acordei sem dor. A pessoa fica... tá faltando algo e depois se liga que é a dor, né? Não pode fazer parte, não pode fazer parte. É o que eu te disse, eu levanto e eu tô amarrado. Uhum. Então eu estou 24 horas com aquele espinho ali, eu preciso entender isso. Esse paciente foi um paciente especial porque a gente não precisou fazer toda uma ressignificação, embora ele já tivesse há 4 anos com esse problema, porque ele já tinha uma conduta e uma postura perante isso diferenciada. No sentido assim, isso não faz parte de mim, eu quero me livrar disso, eu vou até o final, mas eu não quero ficar o resto da minha vida assim, né? Então, esta consciência, a maioria acaba se acomodando, que é o que o Diego comentou da paciente, né? Que ela escolheu daqui a pouco não falar sobre as suas dores, ou muitos que às vezes acabam pelos diagnósticos de outros profissionais dizendo, bom, eu vou ter que conviver com isso.
e como tu falou, mas conviver de uma forma sofrida, não conviver com qualidade de vida. O bacana é que nos últimos programas que eu tenho conversado com o neurocirurgião, né, eu tenho aprendido que além de fazer aquela cirurgia, porque a gente pensa, né, neurocirurgião, vai abrir a cabeça, vai mexer ali dentro, é isso que tem que fazer. Então, tem coluna, tem o bem-estar, tem a conversa com a psicóloga, com o psiquiatra, tudo que a gente tem na mente da gente governa. E se está desgovernado, a gente precisa olhar diferente, né, doutor? Uhum. Então, é esse global, né, que a gente tem e alinhar isso tudo para, né, neuromodular. Então, esse é o objetivo. Sempre tem uma saída, basta querer. A gente fala em amor próprio, a pessoa acha que é comprar uma roupa, trocar a cor do cabelo. Faz parte, porque tudo faz parte. É isso que a gente não pode esquecer, que não é só o de fora, que é o de dentro, e a gente tem que entender o organismo da gente. E hoje a gente tem especialistas que nos explicam o nosso funcionamento, né, para o melhor. Dicas de tratamentos, doutor, para dores que a gente tem encontrado muito por aí. Tem que ter esse, né, o amor próprio, acho que é o principal. Primeiro, tentar se entender, né? Não é essa coisa imediatista, não existe, né? Você querer se comprar a felicidade lá e comprar esse... Se conhecer, né, Diego? Exatamente, vai ser aquela felicidade instantânea que vai durar 1, 2 dias, uma semana, um mês e vai passar, né? Então tem que se conhecer, saber entender o que está te causando a dor, tanto psicológica, né, a dor de cotovelo, quanto a dor física, né, que é o principal. E aí depois a gente consegue ajudar no resto. Nas caminhadas que a gente tem, são muitas fases que a gente vai sentir muitas dores, né? Porque a humanidade está cada vez mais diferente, a mudança era de 10 em 10 anos, de 5 em 5, de 3 em 3, de momento em momento agora. E a gente precisa buscar o carinho, né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, a gente vai voltar falando sobre muitas dicas na psicologia, na psiquiatria, esse trabalho transdisciplinar, né, que a Vitais Centro Clínico Integrado faz com a gente. Então, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Contamos com a sua participação. Até mais!